Não, gente, nós não somos gêmeas. A nossa diferença de idade é de exatos 11 meses. Falar da nossa diferença de idade é sempre constrangedor. Porque, para você que fez as contas, você percebeu que a minha mãe estava grávida quando ela ainda tinha 2 meses. Isso, e aí no meu aniversário de 1 ano ela já estava. Então, a partir daí, eu descobri que toda a minha vida seria compartilhada. Os meus pais, guarda-roupa, os meus sonhos. Já dividimos um crush. Isso é em outro lugar que a gente fala. Mas, enfim, tudo foi compartilhado. Mas o que mais nos motiva hoje é o sonho que nós compartilhamos. E é por causa desse sonho que é compartilhado que nós estamos compartilhando esse palco também. Tudo começou em 2010, último ano de faculdade do curso de biomedicina. E nós estávamos felizes, por um lado, porque aquela empolgação, uau, eu vou estar livre disso, graças a Deus. Mas, por outro lado, o que eu vou fazer agora? Eu preciso de um emprego, eu preciso de estabilidade. A nossa dificuldade é que esse nunca foi o nosso sonho de verdade. Nós somos filhas de um moçambicano, casado com uma brasileira e netos de uma americana. A nossa casa parece reunião da ONU, quando a família se junta. E a gente sempre sonhou em conhecer o mundo, mas não conhecer pontos turísticos, mas conhecer pessoas e mudar a vida de pessoas. E isso é meio difícil quando a gente imagina que nós vamos passar pelo menos mais 30 anos trabalhando 8 horas dentro de um laboratório, esperando o salário no final do mês, para que, finalmente, a gente tenha uma casa legal, um carro legal e 3 refeições por dia. E toda vez que eu compartilhava esse sonho com alguém, eu mesmo colocava aquela desculpa dentro de mim que, nossa, eu quero fazer algo, mas eu não tenho grana, minhas moedinhas hoje são contadas para fazer as xerox da faculdade, quanto mais fazer algo de relevante. E aí, um dia, enquanto nós estávamos conversando sobre essa duplicidade que a gente vivia, nós pensamos que os nossos pais iriam gastar nos próximos meses cerca de R$ 8.000 nas 4 solenidades da formatura. E aí veio a ideia, Brenda, por que então que a gente não deixa de lado essas festas de formatura, pede esse dinheiro para os nossos pais e vamos, enfim, fazer aquilo que a gente realmente quer? Perfeito, resolveria os nossos problemas. Só que convencer os nossos pais não era tarefa fácil. Então, nós ensaiamos uma série de argumentos e chamamos ele para conversar. E a conversa foi bem assim. É o seguinte, nós queremos trocar a nossa festa de formatura para fazer uma viagem. Nessa viagem, nós queremos ficar 3 meses. Nós queremos ir para qualquer país do continente africano e lá nós vamos trabalhar como voluntárias. Teve aquele silêncio assim na sala. E meu pai, depois de algum tempo, disse sim. E a minha resposta foi, calma, homem, deixa eu falar os meus argumentos. E o mais legal de tudo isso é que 2 meses depois, nós estávamos embarcando para a melhor formatura de todas, que é a formatura da vida. E na formatura da vida acontece algo interessante, porque as provas acontecem antes das lições. E a primeira lição que nós aprendemos depois disso é que, na verdade, os sonhos não custam nada, como as pessoas falam. As pessoas falam, sonhar não custa nada. Gente, custa tudo. Quando você tem um sonho de verdade, ele vai custar a sua madrugada, ele vai custar as suas decisões, ele vai custar as pessoas com quem você anda ou com quem você deixa de andar. Um sonho de verdade vai custar, às vezes, até seu nome. Um sonho de verdade vai custar as festas que você deixa de ir ou a formatura que você deixa de fazer. Mas quer saber, gente, vale a pena. Vale muito a pena. Porque naqueles 3 meses que nós estávamos lá, nós revezávamos em 3 hospitais para fazer o atendimento. E nos finais de semana, nós duas também somos bailarinas, a gente usava essa nossa habilidade para poder dar aula de danças para crianças e para adolescentes. Então, foi uma imersão muito legal. Era uma aula de dança qualquer. Começava com aquecimento e depois ensaiávamos, de fato, os passos. E, nesse final de semana, nos 10 primeiros minutos de aula, uma menina lá no fundo começou a chorar muito. Só que não era aquele choro de birra de criança, era aquele choro da alma. Foi quando eu pedi para ela ver o que estava acontecendo. Ela sempre pede, né? Vai lá, querida, vai lá cuidar da criança chorando enquanto eu vou dançar. Ela faz isso comigo. Mas, quando eu cheguei ali para falar com aquela criança, eu entendi que os olhos também falam, porque ela não precisou me responder por causa do choro dela. Ela olhou para os pés dela. E aí, aquele olhar para os pés dela me fez olhar para mim também, onde eu estava. Porque eu estava dando aula de dança para crianças em um deserto, às 2 horas da tarde, num chão que era só areia, areia quente, num lugar que não tinha teto, as chapas de zinco eram de 1,5 metro para baixo, e aquela criança estava ali com os pés cheios de ferida, e cada passo que ela fazia, a areia quente entrava no pé dela. E eu parei e falei para ela, pera, não, você não precisa fazer essa aula desse jeito, vai calçar um chinelo. E ela disse, não, tia, mas eu não tenho chinelo. Eu falei, não tem problema, a gente está só começando. Vai em casa, calça um chinelo e volta. E ela disse, tia, eu não tenho par de chinelo. E, naquele momento, eu entendi que a nossa vida não pode ser só nossa. Naquele momento, eu entendi que não faz o menor sentido eu achar que estou fazendo algo de interessante no mundo, fazer crianças dançarem descalços no deserto enquanto eu estou calçada. Se colocar no lugar do outro é mais do que tirar fotos. Se colocar no lugar do outro é mais do que você imaginar que está ali dando aquilo que a pessoa quer receber.
Se colocar no lugar do outro é sentir a dor do pé daquela menina. E foi aquilo que eu passei a sentir naquele dia, aquilo que nós passamos a sentir naquele dia. Nós esperamos muito por aquela oportunidade de estar ali com aquelas crianças. E na nossa viagem, nós levamos uma mala cheia, só que cheia de coisa para nós. O nosso nós só cabia nós duas, não tinha espaço para mais ninguém. Nós. Nós é o tema do nosso encontro hoje. Uma palavra com 3 letras. E é engraçado que todos nós queremos coisas melhores para nós. Mas quantas pessoas cabem nessas suas 3 letras? Quando você está falando que você quer coisa melhor para nós, de quem exatamente você está falando? Porque naquele momento, quando eu lembrava da minha mala, eu sabia que se nevasse em Angola, eu ia ter roupa para a ocasião. Mas era tudo para a gente. E aí nós estávamos num lugar em que o salário mínimo custava cerca de $120 e um par de chinelo custava $40. Imagina você, pai e mãe, com 2, 3 filhos, recebendo $120 e tendo que escolher quem é que você vai calçar naquele mês. Quando nós voltamos para o Brasil, nós entendemos que o nosso nós poderiam ser aquelas 250 crianças que deixamos para trás, sem pares de chinelo. E a ideia era muito simples. Nós chamamos os nossos amigos da companhia de dança, fizemos fotos com eles, editamos as fotos, nós também somos designers, e começamos a elaborar textos que contavam sobre aquela situação para que as pessoas pudessem simplesmente doar um par de chinelo. E no dia 13 de outubro de 2012, nós fizemos a primeira publicação com as nossas fotos, explicando a história e com a hashtag 2 chinelos. E a empolgação era muito, porque eu pensava, agora sim nós vamos conseguir fazer algo. E no primeiro dia não teve nenhuma curtida, nenhum comentário, nenhum compartilhamento, nada. E aí, antes de dormir, nós pensamos, nossa, não dá para pagar tudo isso, acho que vai ser muito difícil. 250 pares de chinelo é muita coisa para a gente arrecadar, não vai dar. Mas no outro dia, antes de nós acordarmos, quando tocou a companhia lá de casa, alguém deixou uma sacola com meu pai, e assim chegaram os 6 primeiros pares de chinelos. No final daquela semana, o nosso carro ficou cheio dos 100 primeiros pares de chinelos. E na outra semana, nós já tínhamos os 250 pares de chinelos, mas mais do que isso, nós tínhamos pedidos de outras pessoas do Haiti e da Índia falando, eu também não tenho chinelo, se sobrar daí, você pode mandar para cá? O ano de 2013 foi incrível. Nós falamos da campanha 2 chinelos dos 43 de 52 finais de semana, isso em 17 estados brasileiros. Sem patrocínio nenhum, a gente falava onde dava oportunidade. Nesse mesmo ano, nós atingimos 5.000 pares de chinelos. E nós aprendemos a segunda lição, é que quando você tem um sonho, você passa a ser identificado por ele. Eu conheço o Jonatas, que quer ser militar. Eu também conheço a Sara, que ela sonhou com odontologia. E hoje ela sai prestando atendimento em comunidades carentes. Nós duas, a partir de então, passamos a ser conhecidas como as meninas do chinelo. Era assim, a gente chegava no mercado, estava fazendo compra com os nossos pais, e alguém falava, ei, vocês são aquelas meninas que estão arrecadando chinelo? A gente falava assim, a pessoa ia lá comprar de chinelo, colocava no nosso carrinho. Então, o que nós entendemos é que um sonho de verdade, além de custar o teu tempo, ele vai custar a tua identidade. Você vai ser identificado por aquilo que queima no teu coração. Você não vai passar a ser só uma pessoa, você vai ser uma causa. Nós estamos aqui não para ser Beth e Brenda. No meu interesse em estar aqui hoje com vocês, não é que vocês olhem para a gente e falam, uau, que legal que elas fazem. Meu interesse em estar aqui é que você se escute através de nós. Para que você volte a dar moral para aquela voz que um dia tocou no seu coração e falar, poxa, eu posso fazer isso. Nós não temos fotos. Nós não queremos te mostrar a pobreza que a gente tem visto ao redor do mundo. Nós não queremos te mostrar que existem pessoas piores que a gente. Não é esse o objetivo de uma ação social. Às vezes as pessoas nos procuram falando assim, ai, leva meu filho numa viagem com você, porque ele está dando tanto trabalho, quando ele vê o que vocês veem, ele vai melhorar. Não. Nós não somos pessoas que precisam ver a pobreza do outro para se sentir melhor. Nós somos pessoas que precisam se olhar no espelho e entender por que nós temos vivido essa pobreza de propósito, apesar de ter tanta coisa. O que nós queremos aqui hoje é que você se imagine aqui. É que você imagine as fotos que você poderia estar apresentando aqui. O que você poderia ter feito. E não está fazendo porque, às vezes, pode ser difícil. Nós chegamos a 5.000 pares de chinelo no primeiro ano, 10.000 pares no segundo ano, 23.000 pares no terceiro ano. E essa semana nós alcançamos a marca de 41.000 pares de chinelos. Além disso, você pode pensar, uau, que legal, elas 4 vezes a meta inicial, mas a gente não quer parar por aqui. Agora nós temos uma nova marca, a marca de 100.000 pares de chinelos. Além disso, nós estamos construindo escola de artesanato e empreendedorismo para mulheres em situações de risco. Também levamos saúde em comunidades carentes, porque nós entendemos que a nossa vida não precisa ser só nossa.
Um sonho quando ele é compartilhado. Um sonho quando ele é destinado a outro. Ele dá um poder de imortalidade para uma pessoa. Porque eu vou passar, ela vai passar, e vocês vão passar. Mas aquilo que vocês deixarem, aquilo vai ficar. Talvez você esteja aí com a menor ideia do que você pode fazer da tua vida. Nós trouxemos uma pequena sugestão para vocês. Essa foi a nossa última viagem. Nós voltamos há 10 dias de Angola. E nesses 8 anos nós conhecemos mais e mais e mais pessoas que não sabiam o caminho todo, que não tinham tudo para oferecer, mas que deram parte do que tinha. E parte do que tinha foi o suficiente para mudar a vida de alguém. Let's grow together, heal together, find true strength from one another. Smiles be many, tears are few. May all your dreams come back to you. It's a brand new day, a brand new way. I sing like a bird, brother, fly away. Up above the mountains, up through the skies. My dreams last forever. Os direitos humanos são direitos que são garantidos à pessoa pelo simples fato de ser humana. São inerentes à sua condição in natura, consistindo em direitos e liberdades básicos considerados fundamentais para sua dignidade. Find true strength from one another. Smiles be many, tears are few. May all your dreams come back to you. It's a brand new day, a brand new way. I sing like a bird, brother, fly away. Up above the mountains, up through the skies. My dreams last forever. Em 1948, a ONU, Organização das Nações Unidas, adotou uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Documento que, conforme o próprio nome indica, não visa constituir direitos, mas apenas declarar e reconhecer os direitos já existentes, ressaltando a dignidade inerente a todos os membros da família humana, cujos seus direitos igualitários são inalienáveis, constituindo o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, independentemente do contexto cultural envolvido, mas prevalecendo sempre a natureza humana e os direitos que lhes são próprios. Promover os direitos humanos e a justiça social é um ato de compromisso com o próximo, quebrando a cadeia do egoísmo e fazendo da sua própria vida um caminho por onde flui a compaixão. Eu não estou aqui para dizer que uma viagem vai mudar a sua vida, porque talvez você não vai chegar a viajar. Eu não estou aqui para dizer que você tem que arrecadar 50, 100 mil pares de chinelo, porque não são os números que nos definem. Eu estou aqui para te dizer que, quando você conseguir olhar para outra pessoa, enxergar a palavra nós, quando você entender que, na verdade, não existe outro, mas que o outro é simplesmente você em outra situação, então você vai entender que a sua estadia aqui por essa terra pode ser algo muito maior do que você pensa.
Então, você vai ter uma motivação melhor para estudar, para trabalhar, para fazer o que for. A minha crise aqui hoje é porque, antes de estar nesse palco, eu estava ali naquela mesa, e eu estava em dúvida se eu vinha para cá de tênis ou se eu vinha de salto. E a gente brigou por causa disso. Porque eu queria vir de salto e ela queria vir de tênis. E que hipocrisia de vida é essa? Em que a minha maior crise é escolher que sapato eu vou. Enquanto hoje existem 300 milhões de pessoas que não têm o que calçar. Não é só um par de chinelo. A nossa causa hoje não é um pedaço de borracha. A nossa causa hoje é lembrar que, há 15 dias atrás, nós encontramos uma menina que, depois de nos ouvir, me ofereceu R$3 para comprar um par de chinelo em Angola. E eu falei para ela que eu não estava ali para vender um par de chinelo, mas ela disse: tia, hoje é domingo. Na quinta-feira, minha mãe me deixou em casa cuidando dos meus irmãos menores, e quando ela voltou, ela sentiu falta de 500 kwanza, que dá mais ou menos R$7. E ela disse que fui eu, ela me bateu e me expulsou de casa. Se você me der um par de chinelo, que eu vou te lembrar, lá custa $45. Se você me der um par de chinelo, tia, ela vai me deixar voltar para casa. Tia, me vende um par de chinelo. Não é só um par de chinelo, gente. Não é só um tempo da sua vida. Talvez o pouquinho que você tem para oferecer hoje vai ser transformado em milhares e milhares de pessoas, voltando para um lugar em que elas vão poder te chamar de casa, olhando essa terra e podendo, enfim, chamar essa terra de casa, um lugar em que elas são acolhidas. Nosso desejo é que a sua vida seja, de fato, uma vida de compaixão, porque compaixão, nós costumamos dizer, que é a maneira em que Deus, ou que qualquer coisa que você acredite, nos deu para enxergar o mundo através dos olhos dele. Muito obrigada.